O seu portão automático ou basculante está queimando muita placa eletrônica? Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos meus canais. Nesse vídeo eu vou dar uma dica, uma sugestão que, se você colocar em prática e o seu circuito elétrico eletrônico estiver bem feito, nunca mais queimará uma placa no seu circuito, do seu portão automático ou portão basculante, etc. Visitem meus canais no YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhem com seus amigos. Eu recebi uma ligação de um cliente que falou que já estava queimando a terceira placa no portão dele em menos de 45 dias. Uma plaquinha dessa, nesse modelo aqui, deve estar hoje em torno de 200, 250 reais aproximadamente. Tem mais barata. Eu estou falando das placas melhores que tem no mercado, as mais bem feitas. Então, nesse período de 45 dias, se ela pagou 250 reais, certamente jogou 750 reais no ralo. Como sempre, eu falo para a pessoa que o objetivo dessa placa no portão automático ou no portão basculante é fazer subir, descer, abrir ou fechar, tá? E não queimar, ficar queimando. Se está queimando, alguma coisa está errada na instalação. Eu ofereci fazer uma inspeção no circuito do portão em geral e a pessoa aprovou o orçamento básico que eu dei, que é um valor que eu cobro para ir lá verificar os motores do portão, o tamanho do portão, como o portão foi instalado, como ele está sendo alimentado, se o sistema ali tem aterramento. Ô, Davi, mas aterramento vai impedir de queimar uma placa eletrônica? Nesse caso dessa aqui que estava, não, tá? Vocês vão descobrir um pouquinho mais à frente no vídeo. Normalmente, eu tenho por hábito, quando faço uma instalação, fazer aterramento, tá? Isso é em tudo. Seja no portão, seja no padrão elétrico, já é obrigatório, né? Porque a Enel não liga a instalação se não tiver aterramento. Faço também aterramento nas áreas úmidas, tá? E isso já eu deixo bem claro para o cliente no início da instalação, né? No início do orçamento, né? Que eu vou fazer um trabalho ali dentro do que pede a norma, tá? Então, eu acreditava que estava faltando um aterramento no portão, tá? Um aterramento bem feito. Muitas vezes tem aterramento, eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, tá? Vídeo mais completo. Tem aterramento, mas não funciona como aterramento, tá? Você vê lá que tem os componentes necessários para o aterramento, mas se de repente precisar desviar a carga para a terra, não vai funcionar, tá? Então eu fui averiguar tudo isso. Fui lá na instalação, verifiquei que estava dentro da média, tá? Verifiquei que tinha aterramento. Como a pessoa tinha colocado uma placa recente, já era a quarta placa, eu fiz um desvio, né? Eu fiz uma ponte para que o portão funcionasse provisoriamente para um teste, sem passar pela placa, que eu queria verificar um comportamento do portão, tá? Porque se fosse o que eu achava que estava acontecendo, certamente ia queimar de novo aquela placa. Então eu fiz um desvio e acionei o portão, tá? Acionei uma, acionei duas, acionei três e foi o suficiente, né? Para descobrir qual o principal problema que estava queimando placa. E não era um problema, tá?
Por isso que demorava, tinha placa que demorava mais, placa que demorava menos, tá? Mas não tinha um único problema, tinha vários problemas. O principal que eu vou pedir para todos os participantes do canal sempre colocar em prática é lubrificação, tá? Nas canaletas por onde movimentam as rondanas do portão, né? Que vai fazendo com que o portão sobe ou desce. Que seja rondana, que seja um pino, precisa ter lubrificação ali naquelas canaletas, né? Do lado direito e lado esquerdo do portão, se for um basculante, né? Se for portão que corre lateralmente, os trilhos por onde esse portão anda precisa de lubrificação. Principalmente o trilho de baixo, no caso do basculante lateral, ou do portão que movimenta a lateral, porque ali a movimentação de carro ou de pessoas pode tirar a lubrificação daquela canaleta e aí vir a dificultar ou pesar o portão em relação ao motor. Então nós tínhamos duas canaletas nesse portão basculante que subia e descia seca, tá? Dando a impressão que possivelmente se ali teve graxa uma vez foi porque o fabricante do portão instalou. Outra coisa grave, tá? Notava-se, eu percebi que o portão estava empenado em relação ao trajeto ou à trajetória que ele ia percorrer, tá? Um portão grande, um portão de mais de 6 metros com 2 motores, tá? E aí, mais ou menos assim, coisa de 5 graus, 10 graus. Mas é o suficiente, porque olha só, sem graxa, empenado, ele causa esforço, né, no motor. Ele vai causar esforço no motor. Outra coisa que eu percebi, os fusos do motor, tá? Não tinha sequer vestígio de lubrificação. Tá bom? Então, essas três coisas que eu já falei aqui até agora são suficientes para fazer com que haja um aquecimento muito alto no sistema, tá? No motor. E se a plaquinha não tiver um componente que vai desligá-la, ou um componente térmico, certamente ela vai queimar. E era o que estava acontecendo nessa instalação. Tá? Eu falei para o cliente, manutenção no portão, né? Uma vez que você comprou um portão, tá? Você pagou uma fortuna no portão. Um portão desse que eu estou falando aqui, 7, 8 mil reais. Então você pagou uma fortuna no portão e aí você abandona lá? Não, você tem que, uma vez no ano pelo menos, chama o fabricante, né? Fala, cara, verifica para mim se está tudo normal, se os fusos estão fazendo o percurso correto, se os motores não estão sofrendo aquecimento, se o portão por acaso não está empenado. Ah, Davi, mas como é que se empena portão? Eu já vi uma situação em que a pessoa, no caso de 2 motores, né? Um motor partiu e o outro estava parado, tá? A sorte que foi percebido rápido e a pessoa desligou. E quando não se percebe, aquele que está parado, ele faz alavanca para o que está em funcionamento. Até o que está em funcionamento perceber o esforço, aquecer e desarmar. Tá? Como é que desarma? Muitas vezes, na maioria dos casos que eu tenho observado, é queimando a placa. Tá? O componente térmico da placa sequer dá conta disso. Tá? Muitas vezes é uma plaquinha barata que as pessoas têm opção de comprar. Tá? Não tem opção de comprar, né? Compra, né? Porque é barata. E aí coloca lá. No caso dessa plaquinha aqui, é uma plaquinha mais tecnológica, mais bem feitinha. Podemos ver que aqui nós temos não uma, mas 3 proteções térmicas. Caso uma falhar, a segunda pega e a terceira pega. E se falhar as 3, também vai queimar a placa, tá?
Ou seja, você vai gastar aí o que a pessoa gastou até então, 250 em cada um, aproximadamente, tá? O preço que eu estou dizendo, 750, tá? E sem contar, às vezes, tem gente que fala, mas 250 é barato, mas... e o problema de você querer entrar na sua casa e não poder entrar com seu carro, deixar seu carro na rua, tá? Ou o portão ficar levantado, seu cachorro ter que dormir dentro da sua casa porque o portão ficou levantado e não destrava nem a pau. É claro, eu deixo claro, né, que tem os meios mecânicos de fazer isso, de ir lá tirar o pino e abaixar manual, tem tudo isso. Mas não é todo mundo que tem esse conhecimento ou essa habilidade. Tá? Esse era o principal objetivo do vídeo. Muita gente diz que só raio fica queimando essas placas, e não é só raio, não. Tem coisas que você pode resolver no seu dia a dia, que é uma lubrificação, pelo menos uma manutenção a cada ano, a cada 360 e lá vai fumaça de dias. O cara vai cobrar o valor dele, se apagar, ele vai vir, vai verificar se os fusos estão correndo com a mesma folga, tá? Se os dois estão subindo juntos, se os dois motores estão alinhados, bem equilibrados, se o portão está nivelado. Assim sendo, você evita de queimar cada vez mais uma plaquinha dessa aqui, tá? Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu peço aos participantes do canal, sempre que entrar, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.